O meu corpo é leve, como as primeiras chuvas do caju. Larararararara. Lindo, né? Sabe de quem é isso? Da nossa dialogadora de hoje. Ela é compositora, ela é diretora de teatro, ela é autora de teatro, é dramaturga e é professora da Universidade Federal do Ceará, porque ela é professora titular da universidade na área de educação, da Faculdade de Educação da nossa UFC. É uma honra, com uma figura extraordinária, uma espécie de uma referência na área de arte e educação no Brasil. Eu me refiro à minha querida amiga e cantora Ângela Linhares, que é a minha linda que está aqui, que finalmente veio. Muito obrigada. Fico feliz de vir. Tão linda, Mas não? É linda a minha não querida, mereço tão tantas talentosa, coisas. tão formadora, não é? De uma geração de educadores comprometidos com o social, com a espiritualidade. É essa a nossa dialogadora de hoje. Ângela Linhares! Vamos começar por onde, Ângela? Sim, vamos começar por aquilo que é a paixão dela, eu sei. Mais do que a música, talvez, mais do que o teatro, que é a área da espiritualidade. A Ângela é uma militante espírita. Pode deixar ela depois. Né? Fazer Quer um começar pouco por de aí, suspense. Ângela? Quero começar do Por onde começo. é que você quer começar, então? Do Diga aí. começo. Você quer começar do começo? Seria o quê? Que objeto tem a ver com? Um pouco antes daqui. Um pouco antes daqui. Ela me trouxe, então, já que eu comecei com música, vamos continuar então com música. Ela me trouxe um CD chamado Um Canto em Cada Canto. E a música que eu cantei agora chama-se Como as primeiras Chuvas do Caju, que é o primeiro disco dela, da Ângela Linhares, dos anos 70, né, Ângela? Não chega a ser disco, era o show que você fez até uma direção iluminadora, né? Mas você tem, porque eu tenho no meu carro essa música e muitas músicas gravadas. Mas ela está gravada no disco Massa Feira. Ah, ela está no Massa Feira, é verdade. É minha e do Ricardo Bezerra. Como as primeiras chuvas do caju, é verdade. E a Ângela é uma cantora tão linda, eu vou ficar aqui o tempo todo babando a Ângela Linhares, porque ela tem uma voz linda, ela é uma cantora linda, uma compositora de uma delicadeza, e levou essa beleza e essa delicadeza para a militância dela, não só no espiritismo, como também na educação. Ângela, vamos começar por aqui? Por aí. Pois comece. O que eu diria você primeiro? Quer dizer disso? O que motiva estar com esse texto, com esse CD na mão? Um canto em cada canto. Eu acredito que nada do que você diz eu acho que mereço, né? Não mereço tanto. Mas aqui eu fiz uma canção que ela fala um espetáculo com as pessoas do Um Canto em Cada Canto, eram mais ou menos 30. O Canto em Cada Canto é um coral, era um coral. Não, era um grupo de artistas de toda a natureza, mas E tinha essencialmente também músicos. música, certo. Eles tinham corais com crianças. A gente chegou a ter uns 350 corais no estado. A gente primeiro tinha aqui. E foi criado pela Ana Maria Militão Porto, a Nininha. A Nininha. Aí chega um dia que ela disse, Ângela, não vamos ter como continuar. E conversando comigo, ela disse, você não faria uma peça assim para chamar a atenção da cidade e o projeto não acabar? A gente trabalha no Pirambu, a gente trabalha em vários lugares de Messejana. As crianças cantam, são 50 crianças mais ou menos em cada coral. Elas mudam a vida quando cantam, é tão bonito. E eu vi as crianças que eu assisti algumas vezes, e quando ela me disse isso, eu disse, mas Nininha, eu fazer uma peça para colocar quantas crianças, Nininha? Ela disse, umas 700. Eu disse, mas até o palco afunda. Aí foi aí que eu tive a ideia de colocar como se fosse o coro grego. Nas frisas do teatro, não é? César de Alencar. As frisas todinha ocupadas pelas crianças, que na hora que elas comentavam a ação do teatro, elas se levantavam e cantavam, a plateia se virava assim, maravilhada, daquele corinho de anjos. E o que é a música? Você disse que queria destacar, você fez uma música. Quando você começou a falar, você se referiu a uma música, a gente podia ler a letra ou cantar. Não chego a ter, eu preferia falar do amor pelo coletivo, as pessoas aqui. O amor pelo coletivo. A capacidade foi o amor por eles que me movia a fazer as peças, criamos juntos umas operetas populares, eu poderia dizer que são assim. Eu digo operetas porque elas eram todas musicais, com muitas vozes, era lindo. E as crianças cantavam sempre assim, das frisas. Eu me lembro que tinha uma moça chamada Miriam. Ou Lá Se Vem a Lua, quem te disse que ela é tua. E depois o Romance das Sete Luas, ou O Aprendiz do Amor, não é?
era um trabalho, então, pegando essa tradição que nós temos tanto do teatro popular, de musical, Isso. né? Musical. E depois o Cantos Reis, que aí a gente já pensou em reis de congo, de baile. A gente ia sempre buscar alguns elementos da cultura popular para compor em cima de determinadas matrizes. E tem um trechinho que você podia lembrar, cantando um pedacinho, mesmo a capela? Qual deles? Daqui de algum desses espetáculos, para a gente ter uma ideia de uma coisa que marque. Tem muita coisa bonita. Um trechinho. Tem muita coisa difícil até selecionar. Miriam, cuida, vem olhar o sol que brilha. Essa Miriam, que era o nome da música, é uma música minha e da Gigi. Tem umas minha com o Ebson, mas aí já é de outra peça. É tanta música, eu preferia falar deles. É tanta música, né? É a muita Ângela música. Tem uma carreira, você teve uma carreira de cantora. Antes disso. Antes disso, muito antes disso, em São Paulo, me lembro de você em São Paulo, no grupo Raízes de América. Não, é Raízes. É só Raízes? Só Raízes. Ah, é só Raízes. É porque eu sempre lembro que é Raízes de América, porque eu me lembro que tinha um grupo oriundo de vários países da América do Sul, é se que não a me gente engano. formou uma cooperativa. Era uma cooperativa. A gente, o Tarancon e um grupo chamado Macuco. Mas foi um curto período. O Raízes, ele era composto por pessoas de São Paulo, das regiões do interior, capital, mineiros e eu de cearense. Um grupo bem diverso, tinha japonês, tinha negro, tinha... As pessoas que viam se emocionavam com essa, hoje a gente com essa diversidade. Diversidade cultural. Étnica. Étnica. E às vezes a gente ia, por exemplo, para os interiores de Minas, pesquisar, por exemplo, os catopês, com aquelas fitas na roupa branca, que era assim que a gente se apresentava. Então a gente via o tipo de afinação da viola, né, tudo em mi ou diferente, o tipo de cantoria, como se chamava, deles. E a gente compunha, algumas a gente trazia daquele jeito e colocava com os nossos instrumentos, já teria uma roupagem diferente, com arranjo. Em cima também de algumas coisas dessas, a gente, nas próprias viagens, a gente fazia músicas. Por que você, então, trouxe o CD e quer lembrar, já 2 vezes você ressalta isso, o coletivo. A importância da criação em conjunto, de várias procedências. Qual é o tema que você queria pautar para falar? Eu queria dizer que sempre, assim, isso marcou um pouco a minha trajetória como cantora. Quando eu trabalhava no Raízes, eu sempre fazia parte de um grupo, então tudo era decidido em grupo, as canções eram feitas coletivamente, os lugares que a gente percorria. Uma vez a gente veio ver também as romarias, aí a gente fez algumas músicas daqui, músicas dos interiores de Minas. Hoje as pessoas, um amigo de Minas, um do grupo, o Tino Gomes, que é até conhecido, ele disse, Ângela, se você voltasse para fazer um show aqui, tanta gente queria ver você, que nunca mais viu, né? Porque por circunstâncias da minha vida pessoal, eu vim de São Paulo para Fortaleza. E se afastou um pouco da carreira de cantora. Não, né? Você agregou outros valores. Foi aí que eu tentei continuar sozinha, cheguei a fazer como as primeiras chuvas do Caju, que era um show sozinha, eu disse com um grupo, tinha Petrúcio Maia, o show Paisagem Interior, Passagem ao Coração da Terra. Cheguei ainda a tentar, uma vez por ano, fazer um show individual. Mas aí, quando eu conheci o Canto em Cada Canto, a Nininha me fez esse convite. A nossa assim. Ana Maria Militão. Eu gosto muito dela. Ela que é a grande, ela tem o grande mérito com o grupo. De agregar, não é? Isso, e de fazer os corais. Eu fazia e criar as corais. Peças. Eu criava as peças, é diferente. Eu criava assim os textos, compunha as dramaturgias, né? E as músicas. Dramaturgias. E as músicas. Eu sou, mesmo nas músicas, eu até faço uma grande parte, mais ou menos metade, das canções por causa da melodia. Os parceiros dizem que eu tenho uma coisa assim em comum com melodias. E essa música que eu comecei a cantar... Mas eu sou mais letrista e dramaturga. Essa música é letra e música sua? Como as primeiras chuvas do Caju, a música é do Ricardo. Essa. É do Ricardo Bezerra, tão lindo, outro lindo. Que geração linda, não? Essa geração que estava ali no Massa Feira, né? O nosso Ricardo Bezerra, não é? Você... Para não ficar uma coisa assim com gosto só de passado, eu fiz um CD, agora que nem lancei, que traz todos esses compositores, todos não, alguns que estavam mais próximos de encontrá-los no momento da gravação do disco.
Então tem Calé Alencar, Ricardo Bezerra, uma regravação com a Nelma no piano. O Cristiano Pinho faz uma guitarra linda numa música minha e da Gigi Castro. Tem tantos compositores no disco, o Ebson Paixão, o Dedé e a Deís, as cirandas que a gente cantava no canto, muita coisa. Se eu fosse dizer o nome de todos, eu posso esquecer de alguns e não gostaria de ser infiel. Como é? Do meu corpo e dança lento. Ele está querendo que eu cante. É lindo, eu quero que você cante, Não, que você aqui canta não, tão agora lindo. não. Agora tão lindo, tá hein? difícil aqui Tá agora. difícil? Por quê? Por quê, Ângela? Porque é outro clima, né? Um clima de conversa. A música é uma coisa, é engraçado. Tu não lembra que eu nunca consegui cantar assim num lugar que não fosse o próprio palco, porque para mim é uma situação de relação assim com a arte em que a gente, de certa forma, se dilui nela, entende? A gente deixa o ego, deixa o eu, assim, e entra num nível que é a música, que se presentifica por meio da gente. É uma coisa, assim, é quase uma relação com o sagrado. E como é que você consegue, então, na sua trajetória, fazer, de certa forma, um hiato desse encantamento, desse estágio de suspensão que a música dá, quando você vai ter outro tipo de atividade, por exemplo, fazendo com que os outros cantem, fazendo com que os outros possam compor, e sendo professora, criando multiplicadores, arte-educadores. Você foi arrebatada pela arte-educação, não foi, Ângela? É porque eu me apaixonava pelas pessoas dos grupos que eu participava. No Raízes, realmente, eu só cantava, até porque era difícil sobreviver. 8 pessoas no grupo, eu de cantor e 7 músicos, geralmente, de cidade em cidade, todo dia, de 18 a 24 anos. Enquanto as pessoas estudavam, faziam faculdade, eu cantava todo dia. E aí, depois que eu voltei para cá, é que eu era daqui, tinha ido para lá com a família, não fui tentar carreira, eu fui com a minha família. E aí, chegou lá, eu fiz Morte e Vida Severina, não é? Que é um musical, com aquele diretor que levou o Tuca para Nancy, Silnei Siqueira. Silnei Siqueira. Foi aí que eu fiquei sempre um pouco... música de novo, música e teatro. Música no teatro. Música no teatro. Com música de Chico Buarque de Holanda. Música do Chico Buarque. Era a coisa mais linda e eu anunciava a vida. E era muito... A gente todo dia estava numa cidade, 14 pessoas, era aquela seriedade que eu era mais novinha, né? As cantoras já famosas, já tinham vivido uma vida de cantora, de atriz. Eu, a mais caçula do grupo, 18 anos, o pessoal 40. Foi quando eu conheci você, Ângela. A gente fez depois juntos, nós fizemos a Olaria do Tempo, uma peça. Depois eu dirigi em 91, eu acho, uma peça sua chamada Círculo de Fogo. Círculo de Fogo. Música de novo. Música sua e do Calé. E a dramaturgia, E né? a dramaturgia era sua, claro. O texto era seu. Essa tinha coisas lindas. Linda, era sobre as castanheiras. As castanheiras. Fala. Você ia começar a cantar, hein? Histórias, você ia começar a cantar, Ângela. Eu contar as histórias direito, um pouquinho de cada, para o pessoal aguentar, né? Tinha a Dora, irmã da Madalena, a Dora de Paula, ela conseguiu, naquele tempo, hoje certamente mudou, mas tinha poucas teses no assunto e era um pouco proibido. Ela conseguiu que um amigo dela, a Dora, entrasse e filmasse as fábricas de castanha. E as mulheres, elas tinham um processo assim. Elas começavam com o que eles chamavam de loucura noturna ou uma coisa assim, que elas não conseguiam dormir pela tensão. Isso evoluía para uma espécie de frigidez, que foi até estudada pelo Jacques Sampaio. Que coisa! E depois, às vezes, você encontrava ela em enfermarias de tensão, porque elas faziam um determinado movimento, assim, com o corpo e com o pé, assim, em pé, não é? Que podia perder o dedo na fábrica de castanha. Então, isso deixava elas tensas. Elas trabalhavam elas trabalhavam numas esteiras, uma em frente à outra. Se você produzisse menos do que quem estava na sua frente, quem estava na sua frente não ganhava aquele dinheiro que pretendia. Então, elas ficavam numa tensão para não se acidentar, na tensão para produzir aquilo que era quase impossível e também aquela história de até outro dia era assim, elas
eram obrigados a entregar exames, porque se tivesse grávida, saíam. E tinha várias As coisas. Castanheiras. As Castanheiras. E aí foi a partir disso Você que eu escreveu fui uma escrever. peça chamada Círculo de Fogo. Que ela se passava em vários planos. Dirigida e não é? pela... Aí você por foi mim dirigir a segunda montagem. A segunda montagem, com a nossa Graça Freitas, a Ida certeza. Marcipe, Antônio Rodrigues, Chico Chico Alves. E Chico Alves. E o Calé em cena, Calé. no Teatro do Ibeu, o velho Teatro do Ibeu do Centro, cantando a música. A Ângela, eu disse que ela foi arrebatada pela arte e educação. E vocês estão vendo que sim, a partir, sobretudo, aqui do Canto em Cada Canto. Mas ela é autora de um livro que é basilar, eu acho, para o estudo exatamente dessa sensibilidade, da relação da educação com a sensibilização das pessoas, que é o livro chamado O Tortuoso e Doce Caminho da Sensibilidade. É a sua tese, Ângela? De mestrado. De mestrado. Depois você fez doutorado também em educação. Fiz. A tese de mestrado, ela mostra, vamos dizer que, uma vez que eu vivia tanto de música, eu me preocupava muito. Nesse tempo tinha o movimento de meninos de rua, que me interessava, a questão dos presidiários, que sempre me interessou, e vários outros lugares. Essa coisa desses lugares onde as juventudes ficam como quem... a gente não diria o nome encarceradas, mas elas ficam um pouco manietadas, protegidas, entre aspas, mas ficam sem construção de sentido para viver. Isso me preocupava e eu queria entrar na universidade mais para trabalhar o sofrimento social. Como É tanto que a linha de pesquisa em que a Ângela está inserida se chama Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola. E mais especificamente um eixo sobre espiritualidade. Mas depois da música... Arte, educação ambiental e juventude. São as diversas... 4 coisas são 4, no eixo. são no mesmo eixo. Espiritualidade, arte, educação ambiental e juventude. E juventudes, no plural. Mas você tem apanhado mais, aceito mais, orientando-os nessa área da espiritualidade? Eu faço igualmente, embora seja a menina dos meus olhos. Até por causa da sua formação como espírita. Mas eu queria, então, que Mas a gente poderia o que colocar aqui agora, hein, Ângela? Já que você começou por aqui... Já ficou claro o canto, né? Já ficou claro o canto, e agora? Qual seria o objeto? Foi uma paixão de mais de 10 anos. 10 anos trabalhando com esse grupo, 15, canto em cada canto. Até hoje eu que é o formulador de vários corais pela cidade, de inclusão social através da música. E interior. E abrir de arte, vida de arte. Interior. E também pelo interior do estado do Ceará. Ângela, qual seria o outro objeto que você colocaria em pauta agora para a gente começar? Pela sua ordem. Nesse momento, eu queria dizer que ao lado disso que acontecia, sempre as situações mais gritantes dos movimentos sociais chegavam até mim. Aí eu trabalhei no movimento de mulheres. É esse aqui? Foi uma coisa singela. Você trouxe, então, o movimento de mulheres que fazia o quê? O que isso tem a ver com? Tem a ver com o Conselho dos Direitos da Mulher, que foi uma das ONGs que eu fui ligada muito ao Terra Mar, entendeu? Naquele tempo, a gente trabalhava com as crianças, todos os movimentos sociais, de alguma forma. Defesa do litoral, todos eles, de alguma forma, eles faziam como que uma teia. A gente ia ajudando um, participava de outra coisa no outro. Não eram tão partidos, não é? E por que você associou esse movimento a este objeto? Porque eu tinha muito desejo, como uma pessoa que trabalhava, que via a escola, não é? Quando eu comecei a fazer o livro, a pesquisa, nos lugares onde eu dava aula de estágio pela UFC, eu perguntava assim, a tese de mestrado, onde está a arte da escola? E as pessoas falaram 3 cantos dentro, nas festas de ano, naquelas coisas que as professoras fazem com as mãos, e também a arte está fora da escola, está nos corredores, naquilo que elas colocam também como... Nos murais, etc. Arte visual, e também elas colocaram fora da escola, nos quintais e nas ruas, né? É como se, eu vou dizer que é como se, na verdade... Não era a arte que estava sendo expulsa, eram dimensões do ser que aprende. Então, aquelas determinadas dimensões não comportava-se tê-las na escola. Então, eu vou estudar, eu vou ver isso. E quando eu vejo isso, que eu vejo como é que elas trabalhavam no cotidiano, as mulheres, sobretudo professoras mulheres,
eu via que se joga fora todo esse saber ancestral, põe ancestral nisso. Da Das artesania, mulheres, da da artesania. artesania. Né? Daí E porque eu você me se lembro lembrou. até do Mário de Andrade, a artesania é a parte ensinável da arte, né? O resto você cria, né? Mas há toda uma discussão sobre isso, né? Mas o que me encantava sempre foi o amor pelas coisas e as pessoas, como eu disse. E nessa coisa da artesania, eu sempre tive muito desejo que a gente pudesse aproveitar, sabe? Talvez até um apelo às secretarias e tudo. Aproveitar esse saber que se tem jogado fora e que hoje se chama de microestética do cotidiano. E que ele recria mais a vida do sujeito, a relação dele com o cotidiano, do que é menos obra. Do que a formalidade. Do que a formalidade da obra dos feita, né? etc. Não, do que você forma como obra, Sim, né? sim. Porque o pessoal diz transcende, que não tem valor essa arte que as mulheres fazem com a mão. Elas dizem, eu me lembro desse tempo no Conselho da Mulher, que a gente foi trabalhar com o método Paulo Freire, né, para as mulheres, né, vítimas de violência e também outras das comunidades. A gente foi trabalhar a palavra trabalho, trabalhava-se temas, né, como o Paulo Freire orientava. E elas colocaram o trabalho e eu disse, pois tragam o que vocês fazem com as mãos. Elas ficaram, é exploração, aí choravam, contavam como não tinha valor o labirinto, como não tinham valor as varandas de rede, os crochês, os bordados, que fizeram uma parte da relação dela, aquilo que o Walter Benjamin vai chamar quase de um ateliê hoje, né? Que é essa coisa de ensinar o outro tocando a mão na massa, numa relação diádica de dois, numa relação presencial, né? De corpo presente, né? Profunda, inclusive botando a mão na massa junto. Ele fala até, associa ao oleiro que bota a mão no vaso, no barro. E aí eu lembro que a gente eu tentava dizer para elas que elas não podiam jogar a água suja do banho com a criança dentro. Será que não podia salvar essa arte que fora tanto exploração e que ainda era? Então eu achava assim que a gente poderia, quando pensar em arte, na educação, pensar na microestética do cotidiano, como a gente faria um trabalho assim, não só naquilo que eles chamam da grande estética, que é a grande arte, né? Que se aprende nas faculdades de arte e tudo, mas essa estética que dá vida, sobretudo a segmento feminino, né? Ângela Linhares, a nossa dialogadora de hoje. É a arte educadora, a pesquisadora. Não, Você é uma arte educadora, sim. Menos. Mas sim. Ela trabalha com isso, ela trabalha pensando arte, educação. E uma coisa linda, eu posso dar um testemunho, que eu conheço muito bem o livro O Tortuoso e Doce Caminho da Sensibilidade, é que eu acho, Ângela, você também traz um tipo de linguagem para a tese, para a dissertação de mestrado, que não é muito usual. Naquele momento não era tão usual. Que é a linguagem da sensibilidade, quase de uma certa ficção, uma certa poetização, a metáfora, e juntando isso com o conhecimento basilar, científico dos pensadores, dos teóricos da educação, da filosofia e da sociologia. Acho que isso também é um marco no seu trabalho como intelectual. Eu vou associar cada momento, nesse livro aí, cada momento, cada lugar que a pessoa dizia onde é que estava a arte da escola, naquela coisa das festas, eu vou associar pelo que as pessoas falam sobre esse lugar, os corredores, as salas onde elas trabalham com as mãos, as festas, né, os fundos dos quintais e as ruas, eu vou associar o momento do discurso sobre arte e educação. Exatamente. Na história do país. E agora, Ângela, para onde é que você vai? Você colocou um CD, um trabalho de artesania das suas... Aí eu já falei nesse, né? Que é a memória desse Canto em Cada Canto. É um livro. A memória. Gerou um livro, então. Um livro. Gerou o CD, Um Canto em Cada Canto, mais de um. E o livro, e o livro. Lições do Caminho. O que conta o canto. De quem é o livro? É nosso. Da Ângela e de todas. Eu escrevinhava o que o coletivo ia ia compondo, pensando. então tem o nome de todos. O nome de todos, sobretudo da nossa Ana Maria Militão, a nossa Nininha, não é? Aqui, então, tem as parlendas, tem as histórias, os que ritmos, aconteciam as brincadeiras, nos cantos, os timbres, os bois que o pessoal criava, Mateus, tanta toda gente. uma relação, um documento mesmo, e ao mesmo tempo uma poetização. Tem um disco aí dentro. Tem um disco outro também. Disco tem outro disco, está aqui, ó.
outro disco aqui sobre o trabalho Tem as deste grupo partituras. que viveu aí uns 10 anos. Mais de 10, Mais de 20, 10, 20. pelo Ceará inteiro, frutificando, fertilizando pessoas para trabalhar, sobretudo, com arte e com educação Criança, e também com corais de crianças crianças. e com corais de crianças, com música, a música. E é esse o tema do nosso segmento, do próximo segmento do programa Diálogo, onde a Ângela vai... Diálogo, sim. Onde a Ângela vai ter que colocar aqui, me dizer por que ela me trouxe um chapéu, deixa eu ver se é assim. Ela me trouxe um livro de Allan Kardec e me trouxe um livro de quem? De Ângela Linhares, a turma da Vila Morena. No próximo segmento do programa Diálogo. A dialogadora de hoje me trouxe esse chapéu. Eu não sei qual é o tema que ela vai pautar a partir desse chapéu, porque ela é uma pessoa de teatro, ela é também da música e é da arte e educação. Ela é professora titular da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, é uma escritora, é dramaturga e ela se chama Ângela Linhares. É uma referência na área dessa relação de educação com arte, com a sensibilidade, porque as teses dela, a tese e a dissertação, são sobre esse tema. Né? E ela hoje faz parte de uma linha de pesquisa da Universidade Federal do Ceará que se chama Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola, com um eixo basicamente em espiritualidade. E arte, não é? E educação ambiental, etc. Ângela Linhares, minha cantora tão linda e compositora de O Meu Corpo é Leve. Ah, tem outro também. Passarás, passarás. Mas essa não é minha, eu só canto, é do Petrúcio. Não dá apenas ultrapassar o penar. Que coisa linda, né? Bonito. Essa é do Petrúcio Maia. E Capinã. E do Capinã. Mas a sua é O Meu Corpo é Leve. Como as primeiras chuvas do caju. Lararará. Laralaiá, laiá, laiá. É bonito. É bonito. E ela cantando até lá, não precisa nem de letra. Quando a Ângela canta até lá, é bonito. Porque ela tem uma voz entre o rouco e o agudo, sei lá. É muito bonita essa mistura da Ângela, cantora também. Ângela, você quer colocar agora em pauta qual objeto? Esse. É o chapéu mesmo? É o chapéu. Muito bem, então põe aí o chapéu. E por que o chapéu está associado a quê, Ângela Linhares? Está associado... A que tema? Ao teatro. Ao teatro? Ao teatro. Explique-se. Ângela Linhares, explique-se. É uma coisa que nos une muito, né, Ricardo? Porque... Mas o que quer ver o chapéu? Interessante. Hein? Não, Entendeu alguma peça? O meu neto, eu compro e ele fica fazendo Chaplin. Ele fica fazendo Chaplin com esse É, chapéu. Aí eu gosto. Aí eu trouxe isso para poder falar justamente das peças, começando talvez pela última, indo para trás. Então vamos embora, diga lá. O teatro... É porque o teatro conta histórias, não é? De gente. De gente. E eu gosto... Eram duas coisas que vinham assim e que era um movimento, como eu gosto de dizer, da minha alma, assim, que era a educação. Ela não é uma coisa tão externa, né? Ela mobiliza o ser em dimensões que ele não conhece completamente. Tanto a dimensão do desejo, como a dimensão também que hoje a gente chama espiritual, que não dá para definir tão claramente, que ela é muito pouco estudada, como podia, menos do que poderia, né? E essa coisa da arte, como eu disse, me preocupavam os contextos de sofrimento social, por causa dos movimentos sociais, entende? Aos quais eu pertencia. Todo o movimento das mulheres, o movimento que naquele tempo se chamava das crianças de rua, hoje a gente chama a problemática das juventudes, os movimentos dos presidiários, nem chega a ser movimento de tão amordaçados que estão, e tantos outros. E aí, hoje o movimento negro, né, é uma coisa que praticamente perpassa tudo, né, o rap com a sua pujante fala percussiva, né, e aí eu acho que nesse trânsito pelos lugares assim, a gente fica querendo dizer ao modo do teatro.
E Até como teatro, como educação informal, digamos, é né? uma coisa irreprimível. Eu acho que a gente nem define o lugar do que é aquela arte, do que é aquilo que a gente faz. Que ela mobiliza, Não né? dá para botar em Vamos falar de algumas caixinhas. peças suas. Eu falei aqui Olaria do Tempo, que é sobre a mudança da política, o povo tomando a frente dos movimentos, independentemente do Estado. A peça sobre as castanheiras, que é Círculo de Fogo. E você escreve muito, você escreveu sobre Don Quixote, por exemplo, Os Miseráveis, você escreveu tanta coisa. Para Graça, as que eu acho que são mais significativas é o Pavão Misterioso, que é junto com o Cordel. Isso. Aí tem o Don Quixote de Cervantes também, que é para a Carroça de Mamulengo, junto com o Cordel. A adaptação dos Miseráveis, não é Cordel, é uma adaptação. Ela não chegou a montar toda, pegou alguma coisa. E também a Iuaba, que ela faz uma direção muito boa. Me lembro. A Vitória trabalha, as duas filhas dela, a Marina, e também tinha outros grandes atores. Eu fui numa viagem, assim, trabalhar uma semana no interior com pessoas sobre arte e educação, e a gente caminhou pelo, vamos dizer, em vez de a gente não tinha alguma provocação com relação a sair dos lugares acostumados de dar aula. Aí a gente foi andando pela mata e encontramos um velho índio. E ele nos contou a história de Aiuaba. E a partir disso é que eu vou escrever a história de uma mulher. Um padre se apaixona por a Índia, isso bem antigamente, tem uma filha dela. E quando a filha consegue ser alguma coisa, ele tira a batina, vai viver com a Índia. E a filha dessa filha chamada Clara, é Joana do Ó, é quem dá as terras. Ela, como se fosse um resgate da figura materna, a Índia, né? Ela pega as terras e dá para o povo, as terras da igreja. E é hoje um lugar chamado Aiuaba, que é a última reserva de caatinga arbórea do mundo, onde chega aqueles milhares de avoantes com aquele som. Então, tinha a música aí minha do Dedé, né? Do Canto em Cada Canto, o Ebson Paixão, aquela sonoridade. Tinha alguns momentos em que ela ficava sozinha ouvindo esse som dos pássaros, essas avoantes que vêm do Pacífico para pôr ovos lá, e lá elas proliferam, é uma coisa linda. E aí, aí foi escrita e foi dirigida. E depois disso tem essa última. Qual é a última? O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto e Outras Poéticas do Amor. Essa está inédita, não? Ainda não foi montada? O Grupo Máquina parece que pega também em alguns trechos. Nessa nova peça do Grupo Máquina chamada Os Nossos Mortos, tem trechos de um trabalho seu. Eu acho que é mais ou menos assim. A peça mesmo é José Lourenço com o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que eu faço. Não tinha nem em que me apoiar, fui tentando um resgate histórico e escrevo. A outra parte é sobre Canudos. E a terceira, que elas já pediram que fosse essas três, é a Antígona. A Antígona, exatamente. É uma leitura do mito da Antígona, no meio metateatro, uma coisa assim, tem música também. Juntando a ideia de Antígona como a mulher que vai enterrar o irmão e que se contrapõe ao poder, e também os mortos do massacre. Que estão ainda dentro da gente. O massacre, os mortos oriundos do Caldeirão e oriundos de Canudos, com a direção da Fran Teixeira. Mas você foi então, você seria, isso era preciso dizer, você foi durante algum tempo, ainda é, num certo sentido, digamos, a dramaturga oficial do grupo Formosura, né? O grupo dirigido pela... Não sei se eles diriam isso, mas que porque eu você tem sempre todo recorrente, ano. Não é? E desde que Chico me pediu a Fiapo. Chico Alves pediu a Fiapo, que é uma peça infantil, não é? É uma menininha da escola, porque eu gosto de ver de escola. É a meninazinha Isso era colocado no interior inteiro. Até hoje o Grupo Formosura faz. Mas naquele tempo tinha um objetivo de discutir sobre escola, né? Então o pessoal da Unicef levava para o interior, o pessoal chorava, achava linda a história da Fiapo. É uma menina de uma escola pública, bem magrinha, Fiapo. Vai com aquela roupinha azulzinha, uma graça. E ela não gosta da escola, tremendo. Né? A professora vai brigar com ela, apita. Ela faz um soluço que apita.
É uma peça infantil, foi aí que começou. Então vocês estão vendo que ela juntou aí as duas paixões, escola, né, educação e teatro, né? E hoje ela está trabalhando isso com seus orientandos, porque ela é doutora, professora doutora na área de educação e professora titular da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação. Aí eu vou falar uma coisa que eu devo fazer esse elogio a você, né? Duas orientandas que foram assim, eu sempre digo que a gente tem aquele lugar formal de fazer a orientação de uma tese, mas na verdade a gente aprende mais do que ensina sempre, né? Também nos outros espaços, né? E a Suzy Hélida, não é? Que Sim. faz uma leitura do que seria autoformação em teatro, e também a Tuti, né? A Tuti. Que faz uma leitura do que é a construção da cena teatral a partir do teatro radical. Também a Suzy, quando vai discutir formação, ela trabalha com o que a gente chama hoje de pesquisa biográfica, né? Que pega você, pega o rapaz, outros grupos, o da bagaceira, né? Pega outras pessoas, mas o objetivo é discutir um pouco como a pessoa se forma. A autoformação é essa construção interna que a pessoa faz, que mesmo que busque aqui ou ali o ensino formal, o motorzinho que a dirige está dentro dela. E isso é um processo que pode se tornar visível, mais ou menos. E esse foi o tema, digamos, de duas teses orientadas pela Ângela. Eu fui objeto de duas teses orientadas pela Ângela. Uma da Edneia Gonçalves, que faz uma relação a Tuti, que a gente chama de Tuti, da relação entre Bachelard e o teatro radical, que é uma poética criada por mim, ou proposta, fundada por mim, e a Suzy Hélida, que fez um trabalho sobre autoformação, não é? A partir do exemplo da minha trajetória. A partir de biografizações também, biografias, da minha biografia. Muito bem, Ângela Linhares, agora só faltam esses dois objetos, Ângela. Vai ter que colocar, que tem a ver com a espiritualidade, ambos. Todos. Allan Kardec, a Gênesis, e o outro, a Turma da Vila Morena. Com a palavra Ângela Linhares. É porque... olha, eu gostaria... Que livro é esse, Ângela? Não, aí é uma história. Eu tenho me dedicado muito a escrever histórias de alma, que eu chamo. História de alma. É o conto extraordinário, né? Que chama na literatura clássica, né? Alguns lugares chamam encantes, né? Como Canto Verde, né? Chamam encantes, né? E tudo... História de Trancoso, talvez? Não, Trancoso é outra coisa. Trancoso é outra coisa. Trancoso pega mais os pega mitos, o cancioneiro né? popular. Mitos, os monstros, nas coisas. Aqui não, aqui é mais ligado aos desencarnados, seria? Não, ela é mais ligada a as almas. História de alma. A dimensão do invisível, né? E história de alma mesmo. História de alma. O povo que chama assim, tanto é que a última tese, depois dessa, que é o pensamento criador, que a gente não falou, que eu vou discutir 3 espaços que a pessoa cria, não só recria-se, se modifica internamente, mas ela cria também o novo no contexto social. Que eu pego os espaços, que é os jovens filhos das presas, esqueci de dizer que a gente trabalhou com os filhos e filhas das mulheres que estão no presídio, né? Durante 2, 3 anos. A gente montava as peças, inclusive dialogando sobre a vida deles. Então, é um estudo sobre isso, sobre o teatro, a partir desse caso, desse estudo, um estudo sobre a perda do litoral, né, dos espaços, que a gente pega Canto Verde, e um estudo sobre os Tremembé, que eu trabalhei 7 anos com os indígenas do Ceará. E eu achei que nessa forma nesse estudo, eu mostro que quando as pessoas se recriam interiormente, também elas recriam o mundo social. Eu vou mostrar um pouco essa relação. Mundo subjetivo, mundo objetivo, nas transformações sociais. Então, isso aqui tem a ver com esses dois livros têm a ver com um ainda tema não, só? Isso foi no pensamento criador. Aí eu já vislumbrei, aquilo que parecia uma voz em surdina, que era o invisível, que chamava-se invisível. Aí, na tese titular e também no pós-doc, eu vou desenvolver o trabalho com o que eu chamo de experiência medianímica, ou mediúnica, né? Na perspectiva espírita, 2 pontos, o elogio a Kardec. E aí eu trabalho história de alma ou experiência medianímica, na perspectiva espírita, o elogio a Kardec. Aí
se eu lhe disser os estudos que se faz já hoje, com essa perspectiva aqui no Ceará, na saúde coletiva, onde eu também oriento, na medicina, e na educação, e na minha vida pessoal, com essas pesquisas que eu faço, você não crê. É uma coisa muito apaixonante, muito verdadeira, muito bela, porque é uma dimensão que foi sonegada em educação. Né? Parecia que quando a gente falava de espiritualidade, estava jogando fora as questões da luta de classe, as perguntas pela justiça social. E, na verdade, ela traz uma dimensão do esperançar humano, né? A dimensão do que pode ser a partir de um outro lugar onde a gente se situa, né? Que é o lugar do espiritual. É uma dimensão do homem como corpo, como a da artisticidade, né? Você vê que a arte e a educação, ela não trabalha os talentos de alguns, ela trabalha a artisticidade de todos os sujeitos, a dimensão artística de todos. Eu lembrei, então, que e você... na espiritualidade também. Sim, eu de todos, é exatamente isso que eu ia tocar. Quer dizer, eu associei você a uma militância de trabalho mesmo, de estudiosa e de conferencista na área do espiritismo e de Allan Kardec, mas, na verdade, essa linha engloba todas as espiritualidades, não só o espiritismo, não é? É porque o espiritismo, ele você trabalha, com a qual você trabalha. Eu não poderia falar de na todas universidade, ficavam estou dizendo. pastiche, né? Na universidade a gente faz recortes, né? Então eu já trabalhava com as outras coisas, juventude, educação ambiental e arte, que eu oriento igualmente. Então, em espiritualidade, eu aprofundei a perspectiva espírita, porque ela é ciência, filosofia e religião. As outras não se pretendem ciência. Por exemplo, a gente está trabalhando já o paradigma do espírito, que é um paradigma, é uma perspectiva de pensar o sujeito humano, trazendo essa dimensão dele ser um ser espiritual. Então, só para você ver que tipo de estudo que a gente faz, as pessoas, a minha segunda orientanda trabalhou com EQM, que é a experiência de quase morte, né? Que era estudada em todo o mundo, mas ela vai estudar, ela professora da medicina, vai estudar com profissionais da saúde. Uma quase última agora estudou o RIME, que é uma técnica que a gente foi até São Paulo buscar, da Catarina Elias, com jovens enlutados que viveram perdas, e essa técnica é como se aliciasse a EQM, você pode se ver fora do corpo, e a partir disso a pessoa lida melhor com a perda por morte física, não é? Então, tem coisas assim como a mãe canguru, quando a pessoa está naquela situação do quase a neném morrendo, como a mãe vive essa dimensão. Tem a dimensão, que estudou o trabalho voluntário, na perspectiva espírita, o que a pessoa aprende de si, e vai estudar lá no lugar, no Riacho do Sangue, do Bezerra de Menezes, levantar o imaginário da população. É muito interessante. Os moradores de rua, quando eles já estão no limite, no extremo das ruas, como é que eles perguntam por si, se vendo desse lugar, como um ser espiritual que tem um devir, né? E a gente só estuda em lugares muito difíceis, vamos dizer, em face do extremo, como diria Todorov. Nos lugares, a nossa espiritualidade é bastante encarnada. Como eu digo, um psiquiatra que vai estudar como é que os espíritas que veem outra pessoa aqui do seu lado, ele está atendendo um paciente e vê o espírito. O outro vai estudar as benzedeiras da região do Jardim Guanabara, como elas associam, essas sim fazem um diálogo interreligioso na prática, aproveitando o que elas sabem para ajudar as pessoas. Como é que elas se formam nisso? Que caminhos elas seguem que misturam essa dimensão política, humana, com esse invisível que elas vão percorrer um trajeto para lidar com ele. Estudar e esse aí, trajeto. Tudo isso a gente como é que vai se estudando. Constitui isso? É esse o objeto aí da tem da muita pesquisa. gente que estuda essas coisas, são lindas as orientações. Eu acho que e também tem as de arte, né? Que são, como eu lhe disse, também são muito, muito belas, igualmente. Eu digo que é um pouco a menina dos meus olhos, porque era uma dimensão que me constituía e que eu achava que, de repente, ela transbordou. Eu disse, mas será que eu tenho o direito de ficar comigo com essa dimensão tão rica? E foi quando eu compreendi que, por ser uma ciência,
o espiritismo, que trabalha os dois planos e a relação entre o plano visível e o invisível, apenas porque ela é também religião, ela não poderia entrar na universidade? Então comecei a questionar, por que isso? Por que esse limite? Se há tantas... Hoje em dia, o que André Luiz disse em 1947 sobre as 3 instâncias da psique, o pessoal está trabalhando na neurociência, o cérebro triuno, tanta coisa. As relações entre o hemisfério esquerdo e direito, nem só, porque hoje em dia se sabe que desde a Feiga, que há uma hierarquização de funções no que se chama de uma simbolismo. interdependência também, uma interdependência. O que há são um simbolismo discursivo e apresentativo, formas de simbolizar diferentes, que vão hierarquizar funções, usar mais umas e não outras, mas há uma interdependência. Embora alguns processos de campo, vamos dizer assim, nos processos de campo visam mais Gestalt, o lado direito ele tem uma primazia, o esquerdo mais analítico e tudo. A imagem vem de uma forma mais linear. Feiga já dizia isso, uma artista plástica. Os artistas, eles estão na frente. E uma contribuição enorme, eu estava citando a você antes do programa começar, o pesquisador chamado Francisco Mora, que é um espanhol, mas que é radicado, acho que na Inglaterra, que trabalha exatamente com a ele chama de neuroeducação. Exatamente de que um hemisfério interfere no outro e que sem afeto é impossível, sem amar é impossível aprender. É a frase dele. É verdade. E essa sem palavra, amar é impossível aprender. As pessoas às vezes jogam fora essa dimensão, porque a questão do sofrimento, a injustiça é um negócio tão pulsante, tão intenso, que a pessoa acha que lutar com ela para lutar com isso, tem que despojar o ser da multidimensionalidade dele, o que é um erro, né? A nossa dialogadora de hoje é a compositora, cantora, dramaturga e professora da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, professora titular na área de educação. Ângela Linhares, chegou a hora do objeto surpresa. Ela me trouxe um e eu trouxe um para ela. Eu vou entregar o meu, que vou pedir para ela não abrir agora. E quero que ela me dê o meu, que você me trouxe. Tá ali? Tá ali. Tô vendo, tá aqui o programa. Cadê? Você entregou? Ah, tá ali. Tá ali. Deixa eu ver o que foi que a Ângela me trouxe. Vamos abrir. Calma, Ângela, não olha o meu ainda. Ai, não pode. Agora não. Porque eu quero que você comente. Primeiro você vai comentar o seu. O que ela me trouxe? Coisa esquisita, não vou nem olhar. Dá mais Vocês vão ver. Vocês vão ver antes de mim. Não tô nem olhando. Você tem que apertar um lugar aí. Tô pegando. Deus, o que é isso? Ângela, onde é que eu tenho que apertar, Ângela? É um brinquedo, é com um brinquedo? bumerangue. Que é isso, Ângela? Eu não sei nem mexer. Olha aí. O que que a Ângela me trouxe, meu Deus? Aí você vai ter que descobrir. Ah, ele cresce aqui. E faz uma cor. E faz o quê? Uma cor, uns brilhos. Uns brilhos, uma cor. Ângela, não me ocorre por que você trouxe isso, Ângela. Aí embaixo você aperta. Aonde? Aqui? É. Aqui? É. E o que acontece? Ele diminui? Não, acende. Ah, ele acende? É. Ah, tô vendo. Tá aqui brilhando aqui, olha aqui. Isso. Ângela, o que significa isso? Como é que você vai filosofar sobre isso? Ângela Linhares, me diga tudo, não me esconda nada, vai lá. É essa coisa da arte e do invisível como uma possibilidade de reinvenção do mundo, né? Ai, que lindo. É isso? A arte como... Reinvenção de mundos, né? E sem uma utilidade funcional, ela é puro prazer, né? É puro deleite, é puro estar, é puro convívio com. Eu diria que ela convívio. tem seu sentido, sua produção de sentido, como também Eu digo, mas ela a não serve, espiritualidade. não é Mas funcional. ela questiona o fim trágico, o fim do mercado. Isso, né? isso. Ela vai Nesse sentido que ela não tem. perguntar, você tem que ter como fim isso, né? É. Que te torna coisa essa. Isso. Ou você vai apenas Essa desfrutar dessa reificação, beleza, né, do ser. não é? Dessa ludicidade, é um lúdico, não é? Essa beleza da coisa. Pois olha, você me trouxe isso, a dimensão, então, da arte, da beleza, Do encanto. do encantamento. E eu lhe trouxe
Olha o que é que eu lembrei de você Eu achei e vou lhe propor uma interessante. coisa. Uma Ângela, Bíblia. eu Coisa lhe interessante. trouxe a Bíblia. Deixa eu mostrar. Eu lhe trouxe uma Bíblia. Olha, tá aqui. Já rasgadinha, bonitinha. Mas olha aqui. Aqui. Bíblia Sagrada. Ângela, o que esse fato de lhe trazer uma Bíblia, lembrar de você e da Bíblia, o que você faria com isso? Com esse objeto que eu trouxe? A partir daí, uma provocação. O quê? A gente tem estudado, na perspectiva espírita, mais o Novo Testamento, mas o outro é a história de um povo, não é? Sim. Que tem uma sabedoria muito grande. Hebraico, Mas a gente sempre diz que as leis de Deus, né? O Kardec pergunta, onde está a lei de Deus? Ele diz, na consciência. Não é na Bíblia, não é no Torá, não é no Alcorão. Então, a Bíblia é o lembrete. Ângela... E como lembrete, ela tem um lugar importante em que você vai ter que reinventar interpretações que ficaram limitadas naqueles tempos históricos, cerceadas na sua possibilidade de criar mundos novos, né? Dentro do ser e fora, né? Ângela, exatamente nesse sentido, é que eu estou vendo se é possível fazer o seguinte, estou propondo no final do programa, 1 minuto que falta. Você sabe, faça aula teatro. Você sabe que os espíritas fazem o evangelho em casa, abrem o evangelho segundo o espiritismo e a partir dali comentam coisas, inclusive para os chamados desencarnados e para as pessoas que estão ali juntas. É possível fazer isso também aqui agora? A gente abrir assim ao acaso? Pode fazer, mas podia fazer aqui também. Podia fazer aqui? Aqui, com o Kardec. Quer fazer aí? Quero fazer, então porque pronto. eu trouxe. A gente abrir ao acaso e você ler um trechinho e comentar assim, rapidamente, uma síntese. Vamos fazer o evangelho, não é em casa, é o evangelho no programa Diálogo. Muito interessante. Escolha aí. Gostei da provocação. Uma provocação, abre assim, uma palavra, uma frase, uma coisa pra gente terminar. E a gente conversa. No velho, aqui, no novo, diz aí o quê? Só temos alguns segundos aí. Epístola aos Efésios. E aí? Ela... Não, tem que ler? Eu posso dizer uma coisa. O que daqui. O que você quer que eu leia? Um trechinho? Eu leio assim ao acaso e você comenta? Deixa eu ver aqui outro. Pode pegar os provérbios, né? Os salmos. Tá bom, tá bom. Não, mas vamos, eu tô com medo que vamos não fazer dê o tempo. seguinte, vamos pegar essa aqui, essa epístola aos Coríntios. É interessante. Ou essa trechinho. aqui. Vai. Epístola aos Romanos, que é a hora que o Paulo, ele vai percorrer todo o mundo e se antecipa. Ele escreve essa carta aí, é uma carta, né? Epístola aos Romanos. São cartas, né? Ele escreve a carta antes de chegar a Roma e manda para os grupos que estão lá, né? E nessa carta, porque é uma linguagem muito historicizada daquele tempo, né? Mas nesta carta, ele coloca coisas importantes como aqui, ó. Dá tempo, Ângela. Será que dá tempo? Não, mas diga, resuma. Tá aqui, O que ele diz? O que você escolheu exatamente essa epístola aos Romanos? É a relação dele com os chamados gentios, né? Que era... Ele trabalha, todos os povos são os escolhidos, todas as pessoas se salvam, não há um céu e um inferno, que lindo, bonito. É isso que ele vai dizer. Bonito para a gente terminar o programa dizendo isso, que não há não há um grupo, Deus é o Deus de todos, não é o Deus todos. dos espíritas nem dos hebreus. Isso ele já dizia. Isso é lindo. Ele já dizia. De todos. Agora, um Cristo planetário como o nosso, que tem 10 bilhões de anos, ele certamente pode ser um grande modelo, que é isso que a gente crê. Que lindo, que lindo. Que guia. Essa é a última palavra, infelizmente, do programa da Ângela Linhares. A gente termina assim, então, abraçado a essa palavra, ao Epístola dos Romanos, que diz exatamente da inclusão, a necessidade de incluir todos. E Kardec diz assim... E Kardec também fala disso. Kardec diz que essas cartas de Paulo, na verdade, Emmanuel, no livro Paulo Estevam, elas são uma carta ao coração de todos. Ao coração de todos. Não só dos discípulos. E o amálgama desses corações, o que é? O diálogo. O diálogo entre as pessoas, né? A dialogicidade. É verdade. E é isso. E com essa ideia, com essa imagem, a gente termina o programa de hoje, juntando aqui as duas coisas. Então, os dois livros, o de Allan Kardec e a Bíblia Sagrada do programa Diálogo.